Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Ratakeyama, sou catequista das mídias sociais da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Pois é, gente, o vídeo de hoje é o vídeo para a gente fazer memória aqui no nosso canal de São Pio X, Papa. A festa dele é no dia 21 de agosto de 2025. E a gente acompanha, né, por esse livro bonito aqui, Um Santo para Cada Dia, das páginas 264 e 265. Irmãos e irmãs, resumindo, né, mais ou menos o assunto, a vida desse homem, né, o Papa São Pio X, né? Então, ele nasceu no dia 2 de junho de 1835, em Riese, no Treviso, tá? E aí o pessoal chamava ele de Padre Santo. Ele falava, não Santo, Sarto, né? Porque o sobrenome dele é Sarto, né? O nome dele de batismo é José Melchior Sarto. Então ele tinha um senso de humor, pelo jeito que ele está falando aqui no livro, ele tinha um senso de humor, ele era bem humorado, né? Agora, irmãos e irmãs, ele era de uma família de camponeses, tá? Uma família pobre, que foi morar na cidade, né? Na época da industrialização, lá do século XIX, né? Então, o pai dele trabalhava numa prefeitura, só que aí um dia o pai dele morreu, né? E aí a esposa, né, a mãe do José, Margarida Sanzon, Sanzon, com 10 filhos para criar. Olha a situação. O pai morreu, a mãe ficou com os irmãos, né? Aí o José, né? José Melchior, queria deixar o seminário, que ele já estava no seminário, já estudando para ser padre. Ele queria deixar o seminário para ajudar a mãe. Mas a mãe disse assim, não, meu filho, continua firme na sua missão. Olha só. Então, tudo bem. Então, ele continua estudando, tá? Então, o que acontece? Ele foi ordenado, né, sacerdote aos 23 anos e por 9 anos foi capelão em Tombolo, né? E outros 9 anos pároco de Salzano, né? E por outros 9 anos cônego e diretor espiritual em Treviso, né? E depois mais 9 anos, bispo de Mantua. Sempre 9 anos, né, gente? Interessante a biografia aqui desse Papa, né? E mais 9 anos, cardeal, né? Patriarca de Veneza. Olha só como ele foi só subindo de 9 em 9 anos. A igreja foi só promovendo ele, foi colocando mais responsabilidade. E quando ele se tornou Papa, durante 11 anos, de 1903 a 1914, e ele morreu no dia 20 de agosto de 1914, desgostoso pela guerra que já estava acontecendo, né? A Primeira Guerra Mundial, né? Já é século XX, né? Que já sacude a Europa. Desde os tempos da Idade Média, não se sentava sobre a Cátedra de Pedro um humilde filho de camponês. E aí diz aqui assim, que seu pontificado foi excepcionalmente fecundo pela organização interna da igreja, né?
ele se dedicou mais na organização interna da igreja, litúrgica, pastoral, entendeu? E menos as relações exteriores, ou seja, a política externa, ele não se interessava muito. Inclusive, ele ficou assim muito chateado quando a igreja tinha perdido as suas terras pontifícias, né? Com a unificação da Itália, o Vaticano acabou perdendo suas terras pontifícias na Europa, né? Na Itália. Então, o que acontece? Só ficou mesmo a igreja só ficou só com a cidade do Vaticano, tá? E isso me chateou muito a igreja, a separação entre o poder público e a igreja. Então, é que houve a separação entre o poder político e o poder religioso. Tá? E ele não concordava com isso. Então, ele era hostil com os representantes, ele aqui diz assim, suas atitudes intransigentes das relações da igreja com o poder político criaram atritos com a Rússia, com os Estados Unidos, inclusive com a visita de Theodore Roosevelt, ou seja, o presidente dos Estados Unidos da época, né? Com a Alemanha, Portugal e França, da qual reivindicou a lei de separação entre a igreja e o Estado, como acabei de dizer, né? O Papa da amabilidade se tornou particularmente hostil a toda abertura que pudesse parecer a aceitação do difundido modernismo também entre o meio do clero. Ou seja, ele era um homem muito tradicional. Ele não queria esse modernismo contaminasse a mentalidade dos bispos, dos padres da igreja. Entendeu, irmãos e irmãs? Ele estava mais preocupado em proteger as instituições da Igreja Católica, tá? Aí a gente pode ver aqui, né, as coisas que ele criou. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem que entender o seguinte: o que é que imperava na sociedade daquele tempo? As filosofias ateístas, né? As ideologias do comunismo, do capitalismo, estavam se entrando em choque, levando todos à guerra. Então, o Papa ele não queria que nada disso contaminasse o bom pensamento dos padres, dos bispos daquele tempo. Entendeu, irmãos e irmãs? É isso. Ele estava querendo proteger a instituição fundada por Jesus. Então, por isso que ele praticamente fechou a igreja para o mundo moderno que estava entrando em crise naquele tempo, né? Agora vamos ver aqui as coisas que ele fez como Papa em relação à igreja, né? As reformas que ele fez na vida interna da igreja. Né? Sua divisa era o seguinte: restaurar tudo em Cristo. Essa era a meta do Papa Pio X, né? Promoveu a renovação litúrgica, derrubou as barreiras seculares que separavam a cúria romana da prática pastoral, codificou o direito canônico. Olha quanta coisa ele já fez, né, para a vida da igreja. Também a instrução, né, dos meninos com o catecismo, permitindo-lhes para fazer a primeira comunhão em tenra idade, ou seja, esse costume das crianças fazerem a primeira comunhão surgiu do Papa São Pio X. Tá vendo, gente? Legal? Então, isso já deixou um legado para a vida da igreja, tá vendo? Dotado de equilíbrio e discrição, né, e prudência e força, não obstante tivesse uma concepção centralista da igreja em seu governo, outra coisa não queria senão ser servo de todos. E sua disponibilidade foi, na verdade, um fato novo nos palácios vaticanos. O Papa veneziano, sorridente e perspicaz,
trocava uma palavra com todos sem observar as regras protocolares. Aqui lembra muito o Papa Francisco, irmãos e irmãs. Ele tinha aquela simplicidade do Papa Francisco, né? Pobre entre os pobres, para ir ao conclave que o elegeu, ainda cardeal, né? Esse Papa ele teve que pegar dinheiro emprestado para passagem de trem, que comprou de ida e volta, convencido de que o Espírito Santo não cometeria o erro, entre aspas, né, de sugerir ao santo o Sacro Colégio que fosse ele o escolhido. E acabou sendo escolhido, né, irmãos e irmãs? Então ele não voltou mais, ele ficou lá no Vaticano, né? Foi eleito Papa São Pio X. E foi um grande Papa, irmãos e irmãs. Ele morreu muito triste com a guerra que já estava começando na Europa, a Primeira Guerra Mundial, né? Mas ele quis mais proteger o seio da igreja, tá? Ele foi como um pai de família que protege a sua família dentro de casa. Tá vendo? Quanta coisa boa que esse Papa, né? São Pio X, ele fez e deixou legado para a igreja até hoje. Então, é isso aí. Então, irmãos e irmãs, muito obrigado você que assistiu esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Pio X, Papa, rogai por nós. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.